Salmo 78. É um salmo longo, nós lemos apenas aí 8 versículos, porque é um salmo que ele retrata os feitos de Deus. É um resumão de grandes feitos de Deus pelo povo de Israel. Então ele se baseia em relatos dos poderosos feitos de Deus e como gerações passadas em Israel se esqueceram da bondade de Deus sobre eles, da misericórdia de Deus sobre eles. E não apenas se esqueceram, devido ao esquecimento do que Deus fez. E olha que um povo que esqueceu coisa assim rápida. Não está falando de esquecimento de coisas que foram feitas nas gerações passadas. Um povo que esqueceu o que Deus fez por eles mesmos. E assim, por se esquecer, caíram em incredulidade e se rebelaram contra o Senhor. Deus foi sendo misericordioso com o seu povo, porém mesmo diante dos feitos poderosos que eles testemunharam diante dos seus próprios olhos, os atos poderosos que Deus fez para o bem deles, mesmo assim se esqueceram. Esse esquecimento vem muito de um coração ingrato. Um coração ingrato esquece fácil. Ninguém nunca fez nada por mim. Aí tu olha assim, mas como que não? Minha família nunca me ajudou. Que isso? Foi ajudada constantemente. Porque um coração ingrato é um coração que esquece. E o Salmo 78 é um convite de Deus. É um convite que precisamos ouvir. E ele vai enfatizar: precisamos escutar, precisamos parar para aprender. Todos precisam ouvir, toda a família precisa ouvir. O versículo 1 aqui do Salmo 78 ele diz assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Percebam que é uma ênfase forte. Meu povo, escuta. Depois de falar escuta, ele fala algo sinônimo: dê ouvidos à minha lei. É o salmista falando, irmãos, mas o salmista tem plena consciência que ele está falando da parte de Deus. Ele é o representante de Deus. Ele é um instrumento para ser a voz de Deus. Como por exemplo, João Batista, ele foi chamado de quê, irmãos? Alguém lembra? Voz do que clama no deserto. Uma vez eu vi um pastor falando que a gente costuma falar que João Batista é a voz que clama no deserto, que João Batista é quem clama no deserto. E ele falou assim: não, João Batista é só a voz. Quem clamava no deserto era Deus. Quem o povo rejeitou e jogou para o deserto foi Deus. Quem largou ali no esquecimento foi Deus. E quando Deus levanta o seu profeta, esse profeta é a voz dele. E a voz é tão poderosa que o povo vai até o deserto. Tem gente que fala que quando é Deus falando as coisas sérias de Deus, ninguém quer ouvir. Porque o pessoal só quer ouvir palavra levezinha e que te agrada. Nem sempre é assim não, irmãos. Porque João Batista, primeiro, não tinha um visual que agradava muito o pessoal. Segundo, não estava num lugar estratégico, humanamente falando, as estratégias humanas, porque ele não estava na cidade, ele estava no deserto. O discurso pesado, que pessoas chegavam até ele e às vezes eram chamadas de quê, irmãos? Raça de víboras. E as multidões iam até João no deserto, porque as multidões estavam cansadas de ouvir o ser humano, estavam cansadas de ouvir historinha fiada. Elas queriam ouvir a Deus. E se Deus estava falando no deserto, agora elas iriam até o deserto. O salmista aqui também, irmãos, ele é um instrumento de Deus, um instrumento do Espírito Santo. Então ele é a voz de Deus. E diz: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. ênfase forte no ouvir, parar para ouvir. Esse mundo é barulhento e nós precisamos nos silenciar no meio dos barulhos desse mundo para ouvir a Deus, no meio de uma barulheira danada, onde talvez o que mais faça barulho é o nosso próprio coração.
ouvir nesse mundo que é um monte de gente querendo falar, inclusive a gente também. E aí o salmista prossegue: abrirei os meus lábios, diz o versículo 2. Se Deus chama a gente para ouvir, é porque Ele vai falar. Você acredita que Deus fala? Quem acredita dá um glória! Aleluia! Então Ele diz: abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Quando fala assim, parábolas e enigmas, já significa que são palavras não tão fáceis assim de compreender. E Deus vai clarear nossa mente. Nem sempre as pessoas entendiam as parábolas de Jesus. Tinha parábola que ele precisava explicar. Inclusive tem parábola que está lá, a parábola contada e depois explicada. Inclusive tem a parábola do semeador, Jesus conta, explica. A parábola do trigo e do joio, Jesus conta, explica. E aqui o salmista está dizendo que Deus vai falar, proferir parábolas, publicar enigmas dos tempos antigos. Porque a palavra foi dada há muito tempo, mas ela tem algo para nós hoje. A palavra se renova. Quem crê que este livro antigo tem algo maravilhoso para dizer para a gente hoje, em 2026? Aleluia, crê nisso, irmãos? Então creia que o Senhor vai falar contigo. Muito mais do que pela voz minha e da Beth. A nossa voz pode ser instrumento dele também. E a gente quer que ele seja nessa noite. Mas muito mais, ele vai falar contigo. Ele já está falando contigo. E ele diz para mim e para você: escuta, abra o ouvido. Dou glória a Deus, irmãos, que minha orelha é de abano. Então, às vezes não passa nada. Agora que não tem mais cabelo, nem o cabelo atrapalha. Mas mesmo assim eu tenho que vigiar, porque tem coisas que eu preciso ouvir. Se der bobeira, eu estou ouvindo barulho. E não é Deus. Que Ele fala. E nós temos uma facilidade muito grande de falar, e por vezes temos dificuldades de ouvir, ou até de aceitar o que nós ouvimos. E dentro das nossas casas é o lugar onde mais nós precisamos ter sabedoria e equilíbrio para entender o momento de ouvir e o momento de falar, a forma de falar. Porque nem sempre o problema que causa confusões e atritos dentro do lar é o que nós falamos, mas é a forma com que nós falamos. Para que nós possamos ter famílias estruturadas, queridos, lares abençoados e relacionamentos equilibrados. E isso não só dentro da nossa casa, como família, marido, esposa, filhos, mas de um modo geral, em toda a nossa parentela, que abrange irmãos, tios, primos, cunhados, cunhadas, avós, genros, noras, sogro, sogra, porque vem o combo. Não se iluda. Quando a gente casa, vem um combo junto. A família, obviamente, é o marido, a esposa e os filhos. Aquela é a família principal. Mas vem um combo. Eu falo isso para a Maísa e pro Pedrinho. Eu falo, ó, Gêmeo, vai o combo junto, tá? Ó, Maísa, vem o combo junto, né, Alice? É o combo. É óbvio que passa, quando casa, os dois se tornam uma só carne. Então, os dois vão viver a vida deles. Os pais não podem intrometer na vida do casal. Passa a ser os dois uma só carne e ali eles vão viver a vida deles. Porém, existem ainda algumas situações familiares em que vai se abranger o restante da família. Então, para que evitemos problemas demasiados, confusões, é muito necessário que nós aprendamos a ouvir mais e a falar menos, queridos. A buscarmos no Senhor a sabedoria que vem do Senhor. Escutar a lei do Senhor, escutar a palavra do Senhor, dar ouvidos às palavras que saem da boca do Senhor, para que nós possamos ter equilíbrio em todo e qualquer relacionamento. E isso não só a família, os lares, mas também a família de Cristo, que é a igreja.
somos todos o corpo de Cristo, somos a família de Deus. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então, Cristo, através do seu sacrifício na cruz, Ele nos tornou famílias de Deus. Então, todos nós aqui somos irmãos. Então, como irmãos e como família, como corpo de Cristo, precisamos também aprender a ouvir uns aos outros, a amar uns aos outros. Nós não somos a fonte e os autores desses ensinos, irmãos. Nós somos apenas aqueles que transmitem os ensinos do Senhor, porque o autor é o Pai, o autor é Deus. É Ele que deixou esses ensinamentos para nós. E hoje nós separamos aqui bastantes versículos, porque a Bíblia é Bíblia pura. Provérbios 17, 27 vai dizer: quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Provérbios 21, 19. Essa é forte. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Jesus tem misericórdia de nós. Eu não sou muito disso não, mas se tu tá com uma irmã do lado aí, fala pra ela: mulher, não seja briguenta. Eu nem me atrevo a ler esse texto, deixa pra cá. Tu pare de ser geniosa, criatura. Provérbios ainda aí, o mesmo Provérbios 21, 23 vai dizer: quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quantas vezes nós entramos em dificuldades porque não guardamos a bendita da língua na boca? Jesus vai na frente. Provérbios 27, 15. Eita, mulherada, misericórdia. Gente, eu não posso fazer nada. Jesus falou comigo, eu tenho que falar com vocês também. A goteira continua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Goteira, pensa numa mulher goteira. Pinga, 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 ninguém aguenta mais. Tiago 1,19. Parece aquele desenho do Pato Donald, né? Que nunca parava de funcionar no pica-pau, sei lá. Tentando dormir e a goteirinha não para, não para, não para. Mas essa palavra não é só para as mulheres não, irmãos. É claro que a Bíblia, ela fala muito sobre a mulher, porque vamos ser sinceros. Aí vai jogar pra gente também, ó. Claro, o homem também é chato, às vezes também é um pouquinho goteira. Mas a mulher, vamos ser sinceras, né? Nós temos uma predisposição um pouquinho maior, porque a palavra de Deus diz: a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher ganha o marido calada. Então, por que a palavra de Deus fala para nós? A gente precisa parar, irmãos, de pegar a palavra de Deus e usar ela a nosso favor. Quando nós entendemos que algo que está aqui é fácil para mim cumprir e para o outro é difícil, aí eu pego a palavra e acuso o meu marido, pego a palavra e acuso os meus filhos. Não, eu preciso que a palavra de Deus, ela venha de encontro ao meu coração, matando a minha carne, quebrando quem eu sou. Porque eu preciso me tornar como Jesus. Eu preciso me tornar como Jesus. Então eu preciso que a palavra, ela me confronte, ela me quebre. Porque senão eu quero usar a palavra a meu favor para acusar o outro. Isso é feitiçaria. A palavra de Deus, ela é para nos transformar, para nos limpar,
nós homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, quando nós somos confrontados com a palavra, quando o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, ele nos confronta, nós precisamos guardar isso nos nossos corações e buscarmos mudar a nossa postura. Então, mulher, deixe de ser goteira. Homem, se você é um goteira, deixe de ser goteira em nome de Jesus. Imagina um goteiro, hein? Deve ser sinistro. O bicho deve ser bravo. E aí a palavra de Deus em Tiago, queridos, leiam o livro de Tiago. Eu vou deixar esse dever de casa para todos vocês. Essa semana, pegue ele, é tão curtinho, é rapidinho, você lê uma horinha você lê, mas se você quiser ler no mesmo dia, lê um capítulozinho por dia. É tremendo o livro de Tiago, fala tanto sobre a língua, fala tanto sobre comportamentos que nós temos, tantos e tantos e tantos comportamentos que nós precisamos da graça e misericórdia de Jesus para que sejamos moldados por Ele. E lá em Tiago 1,19 vai dizer: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então esteja pronto para ouvir, esteja disponível para ouvir. Muitos casamentos têm sido destruídos porque as pessoas não querem ouvir umas às outras. Relacionamento de pais e filhos tem sido quebrados e destruídos porque os pais não têm tempo para ouvir os seus filhos. Os filhos não têm liberdade, não têm abertura para falar das suas emoções com seus pais e se sentem sozinhos. E muitas vezes buscam, através das redes sociais, muitas amizades que estão levando eles para o buraco. Precisamos ser tardios para nos irarmos, queridos. Ouça os seus filhos, tenha paciência com os seus filhos, ame os seus filhos. Muitas vezes, como pai e mãe, nós achamos que por sermos a autoridade máxima dentro das nossas casas, nós não queremos ouvir os nossos filhos. Eu passei por uma situação ano passado em que eu tive que ficar 2 meses orando para dar uma disciplina, não é uma disciplina, para ter uma conversa difícil com a minha filha. Que luta! Porque eu já queria sair, sabe, rasgando o verbo. Aquele dia que tu chega assim, mas como? Não é possível. Só faz isso da vida. Sabe aquela coisa quando a gente está assim? E o Espírito Santo falou assim para mim: calada. Eu falei: não, mas ela é minha filha. E Jesus falou: mas ela é minha antes de ser sua. Então calada. Eu falei: não, Senhor, mas tu não está entendendo. Jesus falou: calada. Vai para o joelho orar. Vai buscar em mim a sabedoria para falar com ela, porque se você falar com ela agora, vai ter dificuldade. Ia ter dificuldade. Porque eu ia falar de uma forma que iria machucá-la. E ela não ia receber da forma que eu queria dizer. Porque eu não ia dizer da forma que eu deveria dizer. E foram 2 meses de joelho, irmãos. Até que um dia o Espírito Santo disse: hoje é o dia da conversa. É hoje. Senta e conversa hoje, que eu já preparei tudo. E foi algo tremendo. Porque o Senhor já tinha preparado tudo, mas eu não tinha entendido. Então, por vezes, por sermos pais, nós achamos que por ser a autoridade máxima na vida dos nossos filhos, nós temos o direito de chegar com o pé na porta. Mas entenda, antes do seu filho ser seu filho, ele é filho de Deus. E Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. E aí lá em Tiago 3, 5 a 6 vai dizer: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Irmãos, se nós não tivermos cuidado e sabedoria, a nossa língua causa um inferno.
o inferno. Tiago 3, 9 e 10 vai dizer: com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Da nossa boca só deve proferir bênçãos, queridos. Abençoe o seu marido, abençoe a sua esposa, abençoe os seus filhos, abençoe os seus irmãos, abençoe os seus vizinhos da sua boca. Você é um filho, uma filha amada de Deus, da sua boca só deve proferir bênçãos e não maldição, em nome de Jesus. Fomos criados por Deus para abençoar. Irai-vos e não pequeis. Somos pecadores, somos pessoas difíceis. O relacionamento dentro da nossa casa são os relacionamentos mais difíceis. São as pessoas que nós mais amamos, mas são as mais difíceis. Não é que eles sejam os mais difíceis, mas são aqueles que a gente vive com 24 horas por dia. Então, automaticamente, nós conhecemos todas as faces deles. Todos os defeitos e todas as virtudes. Nós precisamos aprender a ouvir mais e principalmente, queridos, aprender a ouvir a palavra de Deus, a contar os feitos grandiosos do Senhor. Precisamos passar isso para os nossos filhos, precisamos louvar o Senhor. O versículo 3 vai dizer: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Nós precisamos aprender a falar de Jesus. Nós não temos que criar mini de nós. Ou seja, eu, Beth, não tenho que querer que a Maísa seja uma mini Beth. Não, eu não quero que ela seja uma mini Beth. Porque a Beth é complicada, a Beth é problemática, a Beth tem TPM. Pior que ela tem também. Misericórdia. A Beth é difícil, a Beth é pecadora. Então o que eu tenho que querer é que a Maísa seja como Jesus. Porque Jesus é perfeito. Jesus é maravilhoso. Então o que eu quero é que a minha filha seja como Jesus, porque eu estou todos os dias buscando ser como Jesus. E os nossos filhos precisam também querer, desejar e buscar ser como Ele. Nós, como pais, queridos, nós precisamos entender que, por sermos pecadores, por vezes de uma forma involuntária, ou seja, sem querer, sem nos atentarmos e sem perceber, nós causamos feridas emocionais na alma dos nossos filhos. Mesmo amando eles, mesmo tentando acertar, nem sempre nós vamos conseguir. Então, por isso, nós precisamos aprender a ouvir e a contar os grandes feitos de Jesus para os nossos filhos, para que eles desejem ser como Jesus. Esse versículo 3, irmãos, do Salmo 78, ele diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Então ele fala sobre ouvir, aprender, contar. Como eu contar do que eu não aprendi? Como vou aprender se eu não ouvir? Então é todo um processo ao qual nós temos que passar e não podemos queimar etapas. Por isso que Tiago fala para ser pronto para ouvir, tardio para falar. Ele está falando sobre nunca falar. Vai ter que falar em algum momento, mas a questão é saber o que falar na hora certa, porque não é apenas falar. É falar as coisas certas e falar na hora certa e falar do jeito certo, porque também tem a forma de se falar. Você pode falar uma coisa certa do jeito errado. O provérbio diz que a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Uma pessoa pode falar uma coisa certa da maneira errada, aí a pessoa não vai ouvir. Outro pode falar a coisa errada do jeito certo, aí a pessoa vai ficar com erro. Opa, gostei do jeito que aquele falou, foi legal o jeito que falou. Opa, acho que tá legal esse jeito aqui. Mas não era certo, não era bom, mas foi do jeito certo, que persuadiu a pessoa.
Então ele fala sobre a questão de primeiro ouvir. Por isso que lá, lembrando que a Beth já citou, que cita Provérbios que aquele que se cala é tido por, até o insensato, quando se cala é tido por sábio. O indivíduo mais sem noção, que parece que é sábio. Ele quer todo mundo é igual, irmãos. Só que nós precisamos ouvir, aprender, porque existe um momento que vamos precisar falar. Tem uma frase que é linda, irmãos, que dizem que é Francisco de Assis. Eu até já citei essa frase muitas vezes. Prega o evangelho a todo instante, prega o evangelho a todo momento. Se for preciso, use palavras. Amo Francisco de Assis. Não sei qual foi o sentido do contexto da frase dele, mas só tem um errinho nessa frase. Prega o evangelho a todo momento, e na hora certa use as palavras, porque as palavras vão ter que ser usadas. Só o meu bom exemplo não prega o evangelho. Só o meu bom exemplo, a pessoa não vai saber que Jesus é a esperança dela. Então a palavra vai ter que ser usada. O nome bendito de Jesus vai ter que ser contado. Então a gente precisa ouvir, aprender e contar. Em Provérbios 26, versículo 4 e 5, são dois provérbios seguidos que eu acho interessante demais, irmãos. Porque Provérbios 26, 4 diz assim: não responda ao insensato. Não responda ao insensato, segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Então, calma aí, se eu acho que aquela pessoa ali é insensata, o provérbio diz para mim o quê? Não responda a ele, segundo a tolice dele. Então, calma aí, então se me deparei com uma pessoa sem noção, segundo Provérbios, é só eu ficar quieto e não responder segundo a insensatez desse camarada. Faço, opa, aprendi, é só ficar quieto. Aí você lê o provérbio seguinte, Provérbio 26, eu citei o 4, agora vamos para o 5. O 5 diz assim: responda ao insensato segundo a sua tolice. Calma aí, agora eu entendi, porque o versículo 4 diz: não responda ao insensato segundo a sua tolice, diz o começo. O versículo 5 diz: responda ao insensato segundo a sua tolice. Aí a gente fica igual o Chaves. Que foi que eu falei? Mais o que ele disse? Mais o que eu falei? Mais o que ele disse? Porque está um indo sendo contrário ao outro. E o 5 diz: responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. A finalidade é diferente, irmãos. Quando você não responde, é para que você não se torne semelhante a ele, quando você não responde ao insensato. E quando você responde ao insensato segundo a sua tolice, é para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos, para que ele não fique se sentindo. Mas calma aí, que provérbio está ensinando para a gente? Afinal de contas, é para não responder ou é para responder? A questão que o provérbio está ensinando para a gente é o seguinte: depende da ocasião, depende do momento. As coisas não são tão simples, e as respostas não são iguais em qualquer situação. Um insensato A, eu não preciso responder ele da mesma forma que eu vou responder ao insensato B. A gente precisa aprender a discernir os tempos, a entender o momento. A gente está aqui no culto da família. Eu e a Beth só temos uma filha, mas quem tem mais de um filho sabe que às vezes o que fez com um filho não dá certo com o outro. Porque a insensatez de um filho diz para você: não responde. A insensatez do outro filho diz para você: responde. Porque a gente precisa crescer em sabedoria. A gente precisa aprender. Por isso que o cristão ele tem um livro de sabedoria milenária, irmãos, diante de nós. E ainda podemos aprender uns com os outros. E aí o versículo 4 prossegue dizendo o seguinte: o 3 fala que a gente aprendeu o que os nossos pais nos contaram, e o 4 diz assim: não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Quer dizer,
não encobriremos aos nossos filhos, não esconderemos a verdade do nosso Deus para as próximas gerações. Eles precisam ouvir. Por isso nós precisamos primeiro ouvir nós, para que aprendamos. Depois seremos nós os que falaremos e outros ouvirão. Mas é interessante a forma como o salmista está dizendo: não encobriremos a seus filhos. Quer dizer, nós não vamos ocultar, nós não vamos omitir. Irmãos, eu creio que a forma como os cristãos mais pecam é por omissão do que por ação. A gente fica pensando: o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo, o crente não pode fazer aquilo outro, o crente pode ou não pode fazer aquilo. E às vezes a gente está tão cheio do que a gente não pode fazer porque a gente está desocupado, não fazendo o que a gente deveria fazer. Porque se a gente estiver ocupado no que nós devemos fazer, nós não vamos ter tempo para fazer o que não deveríamos fazer. Não sei se vocês entenderam o rolo que eu falei aqui agora, irmãos, mas é isso aí. Como diz o Chicó, como foi eu não sei, só sei que foi assim. Hoje estou citando os personagens aí que a gente ama, né, irmãos? Então o que acontece, irmãos? A gente às vezes está tão desocupado, deixando de fazer o que deveríamos fazer, e a gente acaba fazendo o que não deveria. Por isso que o salmista diz: não encobriremos, não vamos nos omitir em deixar de fazer o que precisa ser feito. E, irmãos, e às vezes o que nós precisamos fazer é não atrapalhar o que Deus está fazendo, não atrapalhar o que Jesus está fazendo nas próximas gerações. Não atrapalhar. Eu lembro, irmãos, que assim que eu fui ordenado pastor, e eu estava conversando com um rapaz da igreja a qual nós fazemos parte, a Presbiteriana de Bom Pastor, e um rapaz falou assim para mim: pastor, eu estava começando a entrar no movimento do tráfico de drogas no Gogó da Ema, e eu tinha problema também com drogas, mas irmãos aqui dessa igreja pregaram o evangelho para a gente. Só que aqui na igreja só sobrou eu. Nós éramos mais, todos vindo do tráfico de drogas. E nós tínhamos uma oração bem cedinho aqui, só que a oração era barulhenta. E um líder da igreja falou que nós não podíamos fazer aquele barulho. Só que era o jeito deles. Eles viviam intensamente a vida deles longe de Jesus. E agora que eles se entregaram para Jesus, eles tinham essa vida também intensa com Jesus. E o rapaz falou: nem sei, pastor, se eles estão na igreja. Só eu fiquei. Nem sei onde eles estão. Deus abençoe que eles estão continuando seguindo o caminho do Senhor. E eu não falo aqui julgando irmãos que repreendeu eles, porque infelizmente até os apóstolos cometeram esse tipo de mal, só que eles foram repreendidos por Jesus, quando crianças iam até Jesus. E aí o que aconteceu quando crianças iam até Jesus? Os discípulos tentaram afastar eles de Jesus. E o que Jesus disse? Não impeçam eles, porque delas é o reino dos céus. O que Jesus estava falando para os seus discípulos é o seguinte, irmãos: os discípulos, não atrapalhem o que eu estou fazendo. Não atrapalhem. Tem hora, irmãos, que eu vou pregar a palavra aqui e a gente conversa muito. A gente precisa assumir esse lugar, falar a palavra do jeito seguinte: Senhor, que a gente não atrapalhe o que o Senhor está fazendo no coração das pessoas. Que a gente não atrapalhe a sua verdade
que está revelado na Escritura Sagrada, que a gente não atrapalhe o Espírito Santo, que a gente não te atrapalhe. Então, irmãos, nós podemos nos omitir tanto, de alguma forma, que, de certa forma, podemos até mesmo atrapalhar, e o que Jesus está dizendo simplesmente, não os impeça. Não encobriremos as próximas gerações. É destacado, irmãos, aqui que precisamos contar às próximas gerações os louvores do Senhor. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. É destacado, irmãos, que nós precisamos ser uma geração que exalta a Deus, que louva a Deus, para que as próximas gerações ouçam de nós os louvores do Senhor. A igreja precisa ser uma comunidade que adore, irmãos. A igreja não pode ser, eu sou da palavra, eu sou da adoração. Não tem como compatibilizar o que Deus deu para a gente na totalidade, irmãos. Não, eu sou da oração, eu sou um que ora muito, eu sou outro que lê a palavra, eu sou outro que adora. Meu irmão, não tem como separar essas três coisas. Como eu vou adorar sem a palavra? Vou adorar quem? Eu não sei quem eu estou adorando, porque eu não ouço ele. Eu vou orar a ele. Como que eu sei que eu oro a ele, busco a ele? Como que eu vou buscar conhecê-lo se eu não busco na sua palavra? Eu sou da palavra, eu estudo a palavra. Mas calma aí, meu irmão, você estuda tanto a palavra e você não foi impactado pelo Espírito Santo, pelo Deus da palavra, de maneira que você agora vai exaltá-lo intensamente com todo o seu coração. Não tem como buscar Jesus na palavra e não ser impactado por ele. Se a pessoa é da palavra, mas não consegue adorar, irmãos, ele não conheceu o Deus da palavra, ele conheceu o seu livro e achou legal a forma como é escrita alguma coisa aqui, porque a palavra te leva a adorar. Adorar te leva a querer conhecer mais aquele a quem você coloca toda a sua adoração. A oração te leva a adorar, a adoração te leva a orar, que te leva a palavra, e um leva ao outro. E as próximas gerações precisam ver isso em nós, irmãos. Um povo cheio de amor, um povo que queima de paixão por Jesus, para que as próximas gerações vejam um povo que não tem vergonha em adorá-lo, um povo que se empolga em adorá-lo, porque aquele que estuda a lei, mas não usa a língua para exaltar a Deus, vai acabar usando a língua, irmãos, para exaltar sua própria soberba e arrogância. Quem estuda a lei de Deus e não usa a língua para exaltar a Deus, vai exaltar a sua própria arrogância. E, irmãos, eu estou aqui falando, nós não estamos falando aqui de uma coisa tão fácil. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos de um esforço contínuo, porque buscar a sabedoria de Deus não é uma coisa assim no estalar de Deus. Nós aprendemos uma geração após geração, e chegou até nós. E nós precisamos abençoar as próximas gerações. E uma palavra que eu acho maravilhosa, irmãos, está no meio lá de um texto que cita um monte de questão das tribos de Israel. Está em 1 Crônicas 12:32. Sabe aqueles textos igual genealogia, que você fala assim, tem nada para aprender aqui não, é só fulano que gerou ciclano que gerou beltrano, e está contando assim, não sei quantos, tinha tantos mil de tal tribo, não sei que lá, da outra tribo lá tinha uns 6.000, outra tribo ali tinha não sei quantos mil, e aí você fala assim, mil de um monte de tribo aí, não tem nada aqui, que pula. Aí, meu irmão, que perdeu uma bênção, porque a palavra tem que ler ela toda, até as partes que você não gosta. Deus vai confrontar a gente. Que diz assim, 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes, e todos os seus irmãos sob as suas ordens. A tribo de Isacar tinha 200 chefes. O texto está falando sobre isso aí. A tribo de Judá tinha não sei quantos chefes. A tribo de Levi tinha não sei quantos chefes. Você é chefe demais aqui. Aí se fizer muito cacique, para pouco índio, vou pular essa passagem aqui. Aí diz lá, os filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo,
para saberem o que Israel devia fazer. O que acontece, irmãos? Enquanto um monte de gente se embolava, os filhos de Zacar ficavam analisando as atitudes das pessoas naquela época, analisando Israel, analisando as características dos povos que cercavam Israel, para eles entenderem naquela geração o que os filhos de Israel deveriam fazer. A gente, irmãos, às vezes quer só aprender o que foi feito no passado, e o que foi feito no passado é bom. Mas o que Deus quer que faça hoje? Porque no passado muitas coisas foram feitas de várias formas. Eu não posso só repetir, eu preciso discernir o tempo. Não é o que a palavra fala também sobre discernir o tempo, porque os dias são maus. E de repente a forma que a gente procedeu no ano passado em determinada situação não é a atitude mais sábia para se portar agora. A gente está no ano, irmãos, que a gente está beirando, a gente está na porta do inferno. Ano de 2026, ano de eleição no Brasil. É a porta do inferno. Antigamente eu falava muito de política no púlpito. Eu passei de discernir o tempo e passei no momento seguinte. Eu entendi que é momento de me calar. Eu revelava quem eu votava, nunca pedi voto para ninguém. Mas depois que a eleição passada eu falava, votei no Beltrano, votei na Ciclana. Eu tomei uma decisão, nunca mais falo para ninguém quem eu votei. Nem antes, nem depois. Não sei se eu falo para você, vou pensar. Mas o que acontece? Aí você vai dizer para mim, acho que você está errado. Aí, meu irmão, a gente tem que fazer igual os filhos de Zacar, a gente tem que tentar entender essa época, para saber como a gente vai proceder. Só que até na leitura da época, as interpretações são diferentes. A minha leitura da época é essa, a leitura de outra pessoa é outra. E a gente precisa aprender a ouvir Deus no meio disso tudo. Porque somos uma geração barulhenta, mas aí diz a palavra que os filhos de Zacar sabiam discernir o tempo. A gente precisa aprender a discernir esse tempo. Não podemos ser só pessoas imitando qualquer influenciador de rede social. A gente precisa aprender a sabedoria de Jesus, conhecendo o próprio Jesus e buscando se parecer com Jesus. Aleluia. E aí o versículo 5 e 6 vai dizer: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes. Irmãos, às vezes a gente não tem noção da nossa responsabilidade como pais e mães, como homens e mulheres de Deus que o Senhor colocou nessa terra, nessa geração, para instruirmos uns aos outros no ensino da palavra e em amor, para que as próximas gerações que estão se tornando sejam gerações de homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E isso não é só sobre filhos biológicos, mas também sobre filhos espirituais que o Senhor nos dá, que o Senhor coloca nos nossos caminhos. Nós precisamos buscar sermos abençoadores da próxima geração, queridos. Nós temos um chamado de Deus e uma responsabilidade para com pessoas que ainda nem nasceram. Nós temos uma responsabilidade, um chamado de Deus que o Senhor deixa para nós, para uma nova geração que há de conhecer o Filho de Deus que ainda vai nascer. Nós precisamos contar a essa geração, nós precisamos deixar essa herança para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para aqueles que hão de vir depois de nós. O que nós estamos deixando para a próxima geração, queridos? Será que é só barulho, é só goteira, é só falta de sabedoria, é só falta de discernimento, é o muito falar, é o muito se irar?
abençoar. Que tipo de herança nós estamos deixando para os nossos filhos, netos e bisnetos, irmãos? A Renata falou sobre algo aqui do mundo espiritual hoje, isso é muito forte. E existe algo que eu particularmente tenho lido alguma coisa sobre, mas ainda tenho muito pouco conhecimento, então não tenho muita autoridade para falar aqui, mas o pouco que eu sei, Jesus já me libertou de muitas coisas, que é em relação a heranças familiares. Heranças familiares no mundo espiritual. Isso é muito forte. Alguns falam sobre maldição hereditária e usam outros nomes, mas o mais comum é heranças familiares. Porque herança é algo que a gente deixa. A gente morre e deixa uma herança. A maioria de nós aqui vai deixar só dívida mesmo por conta dos filhos, né? Mas alguns vão deixar lá um carrinho velho, uma casinha, alguma coisinha. E os filhos vão receber herança, porque herança você não escolhe herança, você recebe herança. O pai e a mãe morreu, o avô morreu, deixou herança, você recebe herança. E assim como os nossos familiares deixam para nós heranças materiais, eles deixam também heranças espirituais. E existem muitas heranças espirituais nas nossas vidas que precisam ser quebradas no nome de Jesus. Porque não existe nada que fique de pé diante do nome poderoso de Jesus. E é Ele quem quebra toda e qualquer maldição, toda e qualquer cadeia, toda e qualquer corrente que nos aprisione no mundo espiritual. Ele quebra. Mas para que isso seja quebrado, para que isso seja destruído, nós precisamos nos atentar, nós precisamos buscar em Deus quais são essas heranças das quais nós precisamos ser libertos em nome de Jesus. Porque do contrário, nós vamos achar comum, nós vamos achar normal, e nós vamos dizer: ah, mas sempre foi assim, a minha mãe sempre fez assim, o meu pai sempre fez assim, a minha avó, o meu bisavô, e sempre foi assim na minha família, então eu estou fadado a isso. Não, em nome de Jesus, você vai quebrar essa herança maldita, para que os seus filhos não tenham que passar pelas mesmas coisas que você passou. Jesus é poderoso. Nós servimos a um Deus poderoso. Não há nada impossível para o nosso Deus, irmãos. Então não se acomode numa vida cristã medíocre. Não se acomode em ter pecados que são enraizados em você porque veio do seu avô, da sua avó, dos seus tios. Não, em nome de Jesus, quebre isso. Porque você é filho de um Deus altíssimo, de um Deus poderoso. Então deseje de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, deixar uma herança bendita espiritual para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos. Profetize, declare para o mundo espiritual: os meus netos serão homens e mulheres de Deus. Os meus filhos, os meus netos serão profetas nessa nação. Os meus filhos, os meus netos e bisnetos serão homens e mulheres de joelho calejado. Para a glória do Senhor. Porque Jesus pode fazer isso, nós não podemos. Mas Jesus pode todas as coisas. Precisamos confiar nele. Precisamos declarar e clamarmos a Ele. O versículo 7 vai dizer: para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Queridos, coloquemos a nossa confiança em Deus, a centralidade nele, não em nós. Os nossos filhos vão ser abençoados porque Ele é o Deus dos nossos filhos. Nunca nos esqueçamos de que Deus é quem abençoa a nossa casa, de que
de nós nem sabemos o nome dos nossos tataravós, queridos. Mas foi necessário que eles nascessem para que nós estivéssemos aqui. E um dia seremos nós que iremos para a glória. E provavelmente nossos tataranetos nem saberão os nossos nomes. Eu tenho um sonho que todos os meus netinhos saibam meu nome pela vozinha de oração. Irmã do Coque. Os irmãos do Coque agora estão diferentes, irmãos. Estão mais modernos. Mas eu tenho um sonho de verdade. Mas eu sei que provavelmente os meus tataranetos não saberão o meu nome, os nossos nomes, né, amor? Vou careca. O pastor careca. Mas eu quero que eles carreguem o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habite neles de uma maneira ainda mais poderosa, extraordinária. Para que através das nossas orações o sangue de Jesus seja derramado sobre eles, para que eles sejam alcançados e sejam boca de Deus nessa terra. Lá em 1 Pedro vai dizer: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Nós passaremos, queridos, mas o Senhor, Ele jamais passará. Por isso nós precisamos confiar os nossos filhos ao Senhor, porque é o Senhor quem cuidará deles quando nós não mais estivermos aqui. E a realidade, irmãos, é que, como a Beth falou, que nós não sabemos o nome dos nossos tataravós. Pode ser de repente alguém que saiba. Nossos tataranetos talvez também não saibam o nosso nome, porque a realidade é nossa. O que Pedro diz aqui: a humanidade é como a erva do campo, e a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a glória, que a flor cai junto. Nós morremos, a nossa glória morre junto. Mas aí diz o seguinte: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Podem não saber o nosso nome, o que importa é que conheçam o nome de Jesus, é que exaltem o nome de Jesus, é que o nome de Jesus seja conhecido de geração a geração, até que Ele volte. Aleluia, povo de Deus. O que importa é que conheçam a Ele e saibam o nome de Jesus. E o que a gente deixa é a semente plantada, que vai crescer, florescer, se tornar uma árvore imensa para a glória de Jesus, porque a grandiosidade é dele e só dele. Por isso que a palavra nos chama a contar de geração em geração. Israel tem lá o que é chamado chamar Israel, o chamado de Deus. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Chama aí aos pais: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. A sua boca vai falar daquilo que você ama, do que o seu coração está cheio. Por isso fala: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, e você as inculcará a seus filhos. Quer dizer, vai colocar na cuca deles. Você vai inculcar nos seus filhos, e delas falará quando? Todo momento. Você vai falar enquanto estiver sentado, andando, ao deitar-se, ao levantar-se, a todo momento. Você vai amarrá-las como sinal na sua mão e frontal aos seus olhos. E escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. A sua casa marcada pelo sangue do Cordeiro, marcada por Jesus. E fala: essas palavras estarão na sua testa e na sua mão. Uma vez eu visitei
uma exposição dos manuscritos do Mar Morto, alguns dos achados mais recentes textos bíblicos, e tinha esse trechinho escrito de um jeito minúsculo, que era colocado dentro de uma caixinha que era presa na testa ou amarrado no braço, e era justamente essa palavra aqui. E é interessante, irmãos, que diz lá que a marca da besta, a marca do inimigo, vai estar, sabe aonde? Na testa e na mão. E Deuteronômio fala o quê? Que esta palavra aqui de Deus, a presença dele vai estar na sua testa e na sua mão. Tudo envolve o que a gente pensa, o que a gente faz. Nós pensamos de acordo com o nosso Deus e agimos de acordo com ele, ou pensamos e agimos de acordo com a besta, que é o anticristo. Por isso que nós precisamos nos encher dele. E aí, irmãos, a palavra diz assim no versículo 8: e que não fossem como seus pais. E aí fala sobre uma herança ruim dos pais, como a Beth já citou aqui. Obstinada, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Uma geração que esqueceu os feitos do Senhor, que foi ingrata e que assim foi rebelde, porque não acreditou nele. E, irmãos, uma palavra que é triste, ao mesmo tempo eu acho maravilhosa, é a história sobre os filhos de Corá. Diz aqui em Números 26, 10, 11. Corá foi um homem que era um levita e que se rebeliou contra Moisés. Ele promoveu um movimento de rebeldes contra o Deus de Israel. E aí se rebelando contra o enviado de Deus, que era Moisés. Mas não era contra Moisés, era contra Deus. E aí diz a palavra que em Números 26, 10, 11, que a terra abriu a boca e engoliu com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens. Famílias inteiras foram tragadas na terra, mortas, porque se rebelaram junto com Corá. Ouviram Corá, não ouviram a Deus. Rejeitaram a Deus e o seu enviado, que era Moisés, e resolveram seguir com Corá. Homens que escolheram seguir com Corá levaram o mal para sua casa, e toda a sua família morreu como os rebeldes. Isso aconteceu com várias famílias cujos pais e mães deram ouvidos à rebelião de Corá, que se voltaram contra Yahvé, o Deus de Israel. Só que tem um detalhe que está escrito aqui, irmãos, em Números 26, 11. Mas os filhos de Corá não morreram. Vários pais de família deram ouvidos a um homem que não falava da parte de Deus, e seguiram um homem que não falava da parte de Deus. Como pessoas hoje ouvem homens e mulheres que falam contra Jesus, e seguem homens e mulheres que falam contra Jesus, e levam esse mal para toda a sua família, para toda a sua casa, e também afastam seus filhos do amor a Jesus e do amor de Jesus. Mas aí a palavra diz que os filhos de Corá não morreram. Sabe por quê? Os filhos de Corá não deram ouvidos ao seu pai. Enquanto homens deram ouvidos a Corá e provocaram a morte de seus filhos, os filhos de Corá foram mais espertos, perceberam assim: calma aí, o que papai está fazendo não bate não. Lembra quando a Beth citou aqui já nessa mensagem que Deus pode quebrar heranças ruins do seu passado, das gerações anteriores? E não quer dizer aqui, irmãos, que nossos antepassados aqui, ou seja lá o que fosse, eram ruins em tudo. Mas às vezes tinham muitas coisas ruins que precisavam ser quebradas. E os filhos precisam saber discernir, ouvindo a Jesus,
ouvindo o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Papai e mamãe eram generosos. Isso é bom, mas papai e mamãe faziam mal às pessoas. Isso é ruim, vou seguir isso não. Papai e mamãe faltou aqui pensando em uma coisa boa e qualquer. Papai e mamãe muitas vezes usavam a palavra de uma forma que ajudava as pessoas. Legal. Mas papai e mamãe eram fofoqueiros, intrigueiros e disseminavam mal. Eu não vou seguir isso não. Eu vou romper com isso. Eu não vou levar para a próxima geração. Eu corto agora isso. Irmãos, várias famílias morreram com Corá, porque deram ouvido a Corá, mas os filhos dele deram ouvidos ao Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos? Esses filhos de Corá ficaram conhecidos como filhos de Corá. E poderia ser uma herança ruim, porque tinha lá um antepassado conhecido como rebelde, que morreu em sua rebeldia. Mas os filhos de Corá escreveram vários salmos. Não é o caso do salmo que a gente leu, porque esse salmo é de Asaf, o músico de Davi. Mas os filhos de Corá escreveram vários salmos, porque eles contaram às outras gerações, e gerações a gerações, e os filhos de Corá ficaram conhecidos como gerações que adoravam a Deus, e conduziram outras gerações a adorarem a Deus, porque eles não permitiram que os erros de um antepassado deles marcasse a história deles. Eles receberam a bondade de Deus, eles receberam a misericórdia de Deus. Corá foi destruído porque confiou em si mesmo, mas seus filhos foram salvos porque confiaram em Deus. Homens e mulheres são destruídos porque confiam em si mesmos, mas muitos de seus filhos rompem com esse passado, confiam em Jesus, se parecem com Jesus, e as próximas gerações são abençoadas por Jesus para se parecerem com Jesus. Filhos e filhos, geração após geração, que o Senhor rompa com passados de destruição aqui nessa noite, que o Senhor destrua coisas terríveis que viveram rondando a sua família, que vocês sejam, que nós sejamos, que outras gerações sejam como os filhos de Corá, rompendo com o mal do passado e vivendo palavras de louvor, vida de adoração, atitude generosa e bondosa, geração parecida com Jesus, proclamando Jesus, para que todos os povos conheçam Jesus e todas as famílias da terra sejam abençoadas por Ele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quero convidar já o Ministério de Louvor. Queridos, quando o povo estava para sair do Egito cativo, Deus deu uma ordem que fosse colocado nos umbrais das portas do povo de Deus o sangue do Cordeiro, porque através daquele sangue nas portas, quando o anjo da morte passasse, seria identificada que naquela casa tinha uma família de Deus, naquela casa tinha uma família escolhida e separada por Deus. Então ali o anjo da morte não levaria o filho mais velho, como aconteceu com os egípcios. Queridos, o sangue de Jesus está sobre os umbrais